Olá, meu nome é Rafael Paiva Justo, sou capitão do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás. Sejam todos bem-vindos à aula 2 da instrução sobre a norma técnica 13 do CBMGO, referente à pressurização de escadas de segurança. Nesta aula, falaremos sobre os procedimentos adotados nos motoventiladores, as formas de pressurização, os fatores de cálculo de vazão, o posicionamento de grelhas e dampers e o escape de ar nos pavimentos. Iniciamos, então, falando dos motoventiladores. No primeiro parágrafo, obriga o quê? Que o motoventilador seja instalado separado do gerador das edificações. Isso, assim, se o gerador for obrigatório para a escada pressurizada, a gente vai estar vendo a tabela onde é feita essa verificação se o gerador é obrigatório ou não. E se porventura também for utilizado um gerador para outra situação dentro da edificação também, esse grupo motoventilador não pode estar junto com o gerador. Isso até é óbvio, né? Porque o gerador ele vai estar gerando ali aquela fumaça, apesar de ser obrigatório o escapamento, poderia colocar realmente em risco o funcionamento do motoventilador. O segundo parágrafo aqui, então, vai estar definindo o quê? A proteção da anticâmara. Se o grupo motoventilador, a sala do grupo motoventilador, for instalado em pavimento subsolo, que é um pavimento onde realmente tem uma dificuldade maior para extração de fumaça, isso a gente já comentou também onde, na NT15 de controle de fumaça, obrigatoriamente essa sala do motoventilador ela tem que ter o quê? Anticâmara. E essa anticâmara também protegida em relação ao restante da edificação. Como? Com parede resistente ao fogo e porta-corta-fogo. Esses são exemplos de motoventiladores, indicando também o quê? Um duto de distribuição. Como que funciona, então, o princípio da captação de ar de um motoventilador? Quando o motoventilador ele é acionado, essas hélices que estão nessa parte interna começam a rotacionar. A partir do momento que elas estão rotacionando, é gerada uma pressão negativa no ambiente onde esse motoventilador está instalado. Essa indicação aqui é o quê? É uma sala onde o motoventilador está instalado. O motoventilador está nessa parte aqui de baixo da figura. Todo esse ambiente é gerado uma pressão negativa e começa a fazer o quê? Sucção de ar para o motoventilador pressurizar onde? Ele faz a sucção pela lateral e pressuriza essa abertura aqui que ela vai onde? No duto de distribuição. Esse duto metálico ele vai estar em comunicação onde? Com o duto de distribuição da escada pressurizada. Para fazer o quê? Distribuição nas grelhas dos pavimentos. Quando é gerada uma pressão negativa nesse ambiente, é feita a sucção de ar através de quê? Das aberturas que tem nessa sala para as fachadas, protegida através de quê? De filtros. Se essa sala não tem abertura diretamente para as fachadas, são instalados o quê? Novamente, outro duto para fazer o quê? A captação de ar puro nas fachadas. Esse, então, é o quê? O princípio de funcionamento dos motoventiladores dentro da sala com a distribuição dos dutos. Rotação das hélices, gera uma pressão negativa, a pressão negativa faz sucção de ar puro da fachada da edificação, esse ar é pressurizado dentro dos dutos, que é feita distribuição para a edificação dentro do duto de distribuição da escada pressurizada. O princípio de funcionamento da escada será criado, então, o quê? Uma diferença de pressão dentro da edificação. A gente vai aumentar o quê? A pressão dentro da escada pressurizada em relação aos ambientes que estão ao redor daquela escada, para evitar que o quê? A fumaça entre dentro da caixa de escada. Esse diferencial de pressão, ele pode ser obtido das seguintes maneiras. Quais são, então, as formas de pressurização? Nós temos dois sistemas para fazer a pressurização da escada. O primeiro deles é conhecido como sistema de um estágio. Ele opera somente na situação de emergência. Por exemplo, a gente tem um princípio de incêndio na edificação, o detector de incêndio vai acionar o motoventilador, que normalmente vai estar o quê? Desligado, ele começa a funcionar, começa a rotacionar e pressurizar ar dentro da escada pressurizada. A outra forma aqui de pressurização vai ser o quê? Um sistema de dois estágios. Como que funciona o sistema de dois estágios? A qualquer momento, já tem um motoventilador pressurizando a escada com a pressão abaixo da pressão de emergência. É incorporado, então, o nível de pressão dentro da escada e, na situação de emergência, o sistema de detecção informa ao sistema de pressurização que é necessário o quê? Aumentar aquele gradual de pressão dentro da escada por conta do princípio de incêndio. Como que isso é feito, então?
No sistema de um estágio, é acionado o sistema de detecção, o motoventilador começa a funcionar e a pressão dentro da escada eleva até a pressão de quê? De 50 pascal. No sistema de dois estágios, a gente já tem, a qualquer momento, um motoventilador funcionando e garantindo a pressão de 15 pascal dentro da escada, e ao acionar o sistema de detecção, um outro motoventilador ele vai entrar em funcionamento também e vai aumentar essa pressão para o quê? Para o sistema de emergência, garantindo o quê? Os mesmos 50 pascal obrigatório para escada pressurizada em um sistema de emergência. Agora nós vamos estar demonstrando aqui como que funcionam basicamente esses dois estágios de pressurização. Esse aqui seria um exemplo mostrando o quê? O sistema de um estágio. A escada está em funcionamento, a pressão na escada está a mesma pressão do ambiente. A partir do momento que é acionado o sistema de detecção através de um incêndio, o motoventilador ele vai começar a funcionar e vai aumentar a pressão dentro da escada. Sistema de emergência acionado através de detectores por causa do princípio de incêndio. Sistema de dois estágios, a qualquer momento a gente já vai ter o quê? Um motoventilador funcionando aqui na escada, que nesse exemplo vai ser o quê? O motoventilador em azul, garantindo a qualquer momento a pressão de 15 pascal dentro da escada, e a partir do momento que teve um princípio de incêndio, o sistema de detecção vai acionar, nesse caso aqui, um segundo motoventilador, que nesse exemplo está em vermelho. Esse segundo motoventilador vai entrar em funcionamento e os dois juntos em funcionamento vão garantir a pressão de quanto? 50 pascal dentro da escada na situação de emergência. Nós temos uma situação na NT15 que, dependendo das características da edificação, a norma vai obrigar um sistema de duplicata para o grupo motoventilador e também a instalação de grupo motogerador dentro da edificação. Quando que a gente vai ter essas exigências aqui? De acordo com a ocupação e a altura da edificação. Quanto mais alta a edificação, a gente tem que aumentar o nível de segurança nela. Dessa forma, a gente começa a exigir o quê? Motogeradores e motoventiladores em duplicata. Como que funciona esses motoventiladores em duplicata? Serão dois motoventiladores iguais, um vai funcionar como reserva do outro. Eles vão ser exatamente iguais em relação à vazão e pressão atendida. Se um falhar, o segundo ele vai entrar, então, em funcionamento. Os dois não vão funcionar juntos, um é backup do outro. Nesse item, então, da norma, possibilita o quê? A instalação de motoventiladores de forma complementar. Eles vão funcionar, então, juntos, diferente da exigência de motoventiladores em duplicata. Por que dessa possibilidade de motoventiladores complementares? Se eu tiver uma edificação muito alta, onde a vazão exigida para pressurizar aquela edificação é uma vazão elevada, um motoventilador só teria o quê? Um valor muito alto e uma potência de motor muito alta, às vezes dificultando até a fabricação e a instalação dele na edificação. Nesse item, a norma permite que o quê? Por exemplo, se eu tiver um motoventilador com uma vazão, por exemplo, de 80 metros cúbicos por hora, por exemplo, e esse motoventilador, eu posso substituir ele por dois motoventiladores, onde cada motoventilador vai me garantir o quê? A metade da vazão, no caso do exemplo de 80 metros cúbicos por hora. Cada motoventilador teria a vazão de 40 metros cúbicos por hora, mas obrigatoriamente todos eles têm que atender 100% da pressão requerida pelo sistema. Nesse tipo de configuração aqui, com os motoventiladores complementares, na situação de emergência, obrigatoriamente, os dois motoventiladores têm que funcionar para garantir a pressão e a vazão exigida pela escada. Diferenciando, então, senhores, do sistema em duplicata. O sistema em duplicata ele é exigido pela norma, um funciona como reserva do outro e teremos o quê? Um motogerador também alimentando esses dois motoventiladores. Nesse sistema complementar, ele é uma opção para o projetista, ele não é obrigado. O projetista ele pode optar por substituir somente um motoventilador que eventualmente tem uma vazão muito alta e um custo muito alto por dois motoventiladores funcionando complementarmente na edificação.
Importante saber diferenciar isso aqui, o sistema em duplicata do sistema complementar. Voltando aqui, então, para o sistema de 1 e 2 estágios, introduzindo agora a ideia de motoventiladores em duplicata e complementares. Como que a gente pode entender, então, no funcionamento no sistema de emergência com um estágio? A gente pode ter o quê? A configuração com um motoventilador, que é o exemplo dessa figura, que vai ser acionado como no sistema de emergência, ele vai ficar desligado, teve o princípio de incêndio, ele vai funcionar só um motoventilador na edificação. A gente pode ter o quê? Digamos que essa edificação seja muito alta, essa vazão desse motoventilador seja muito alta, o projetista opte por não colocar só um motoventilador. Isso aqui é uma opção do projetista. Ele pode colocar o quê? 2 motoventiladores complementares. Vão ter 2 motoventiladores instalados aqui. Ao acionar, obrigatoriamente, os 2 motoventiladores têm que funcionar juntos na edificação. Uma terceira opção de configuração para um sistema de um estágio vai ser o quê? Quando a norma obriga que o motoventilador ele tenha uma duplicata, ele tenha um motoventilador reserva. Nessa configuração, a gente vai ter o quê? 2 motoventiladores obrigados pela norma técnica, funcionando um como reserva do outro. Eles não vão funcionar juntos. Vai ter um funcionando, e se esse motoventilador falhar, entra em funcionamento o motoventilador reserva. Inclusive, nas edificações onde são exigidos duplicata, os 2 motoventiladores têm que ser testados no quê? Durante o habite, durante as inspeções de renovação. Como que a gente faz o teste dessa duplicata? Aciona o sistema de detecção, o motoventilador principal vai entrar em funcionamento, a gente chega no quadro de controle desse motoventilador, pede para o responsável pela edificação desligar a alimentação desse motoventilador, automaticamente o sistema de controle de pressurização vai perceber que esse motoventilador parou de funcionar e vai acionar o quê? O motoventilador reserva, o motoventilador em duplicata. Como que a gente vai distinguir qual dessas configurações aqui está instalada naquela edificação que a gente está fazendo a vistoria? Através do quê? Do memorial descritivo, através do memorial de pressurização da escada. Tudo isso deve ser informado. E antes de iniciar o quê? O teste da escada, o vistoriador tem que atentar para como está a configuração daquele motoventilador na edificação. Sistema de 2 estágios, então, senhores, quais são as configurações que a gente pode encontrar nas edificações? Lembrando que o sistema de 2 estágios, obrigatoriamente, vai ter o quê? A pressurização a qualquer momento de 15 pascal na escada. A primeira configuração que a gente pode ter vai ser o quê? Um único motoventilador. Ah, mas como que eu vou conseguir essa diferença de pressão com um único motoventilador? Atualmente, nós temos um sistema de motoventiladores que ele funciona com o quê? Com controle de pressão e rotação desse motoventilador. São instalados sensores de pressão dentro da escada, e quando ele é configurado para funcionar em 2 estágios, você chega na sala do motoventilador, a qualquer momento o motoventilador está funcionando em baixa rotação, garantindo a pressão de 15 pascal dentro da escada. Se um detector de incêndio percebe o princípio de incêndio e aciona o grupo motoventilador para a situação de emergência, esse motoventilador automaticamente vai aumentar a rotação das suas pás, das suas hélices, e vão automaticamente aumentar a pressão dentro da escada para 50 pascal. Nesse tipo de configuração, mesmo sendo 2 estágios, eu vou encontrar o quê? Só um motoventilador. E como que a gente vai diferenciar se esse motoventilador ele tem realmente o controle de rotação? Na descrição do projeto, do memorial descritivo, da forma como o projetista elaborou aquele projeto e como aquele projeto foi analisado pelo analista de projetos, né? A outra forma de configuração do sistema de 2 estágios vai ser funcionando com o quê? Com 2 motoventiladores, um para cada estágio. Esse aqui, então, é mais comum. Por quê? É uma opção do projetista, vai colocar exatamente a configuração dessa figura. Um motoventilador garantindo 15 pascal continuamente, acionou o sistema de detecção da edificação, vai ligar o segundo motoventilador aqui, e o segundo motoventilador vai funcionar em conjunto com o primeiro, elevando a pressão para 50 pascal dentro da escada. Lembrando que o quê? Essas 2 configurações
são opções do projetista. Essa terceira possibilidade aqui, senhores, vai ser o quê? A mais complexa delas, porque um sistema de 2 estágios, aonde a norma obriga um sistema de duplicata. Seria o quê? 2 motoventiladores funcionando nessa configuração, um continuamente, garantindo 15 pascal para a escada, e um motoventilador entrando na situação de emergência, garantindo 50 pascal para a escada, os dois funcionando juntos. Só que como a norma obriga que os motoventiladores funcionem em duplicata, obrigatoriamente o projetista vai ter que comprar o quê? Vai ter que prever mais 2 motoventiladores nessa escada para essa configuração. Então, nessa configuração, nós vamos ter o quê? 4 motoventiladores. Um motoventilador duplicata para um motoventilador que funcionamento contínuo, que seria esse motoventilador azul aqui, para garantir os 15 pascal da escada, e um outro motoventilador que seria o quê? Duplicata para o ventilador que garante a situação de emergência da escada, totalizando, então, 4 motoventiladores para essa terceira configuração. Atentando aqui novamente que como diferenciar qual tipo de configuração aqui, verificando o memorial descritivo e o memorial de pressurização da escada no projeto aprovado. Esse slide ele mostra o quê? Como que é feito o cálculo da vazão do motoventilador. O dimensionamento não é o objetivo desse curso, mas nós temos que observar que o layout das portas é fundamental no dimensionamento do motoventilador. E a quantidade das portas também, que são consideradas no espaço pressurizado. Aqui a gente mostra o quê? Que esse é um espaço pressurizado e o acesso a esse espaço pressurizado é feito através de quê? 4 portas em paralelo. A configuração dessas portas também vai fazer diferença no dimensionamento do nosso motoventilador, o dimensionamento da vazão do nosso motoventilador. Essa é a fórmula do dimensionamento de vazão. Aqui vai ser o quê? Como são configuradas as portas, se elas estão configuradas em paralelo à trajetória de escape de ar, ou se a trajetória de escape de ar está em série, como nesse segundo exemplo aqui da figura. Esse exemplo aqui demonstra o quê? Uma escada pressurizada com uma anticâmara. A gente tem a pressurização aqui da escada, a escada comunica com a anticâmara através da porta e o escape de ar através da escada pressurizada vai ser por essas 2 portas aqui na configuração em série. Para você sair da escada, elas estão em série. Você passa em uma e depois pela outra porta da anticâmara. Essa já é uma configuração em paralelo. A gente tem vários caminhos para poder sair daquele espaço pressurizado. Importante observar, por exemplo, se na minha anticâmara no projeto foi projetada para 2 portas, elas estão em série, e você chega lá na inspeção e você tem mais 3 portas aqui na anticâmara, ou, por exemplo, se essa anticâmara estava projetada com 4 portas e eu chego lá e só tenho uma porta, isso vai influenciar onde? No fator de cálculo de vazão do motoventilador. Se você chega lá e pega um layout de portas diferente, tem que pedir que seja feito o quê? A atualização do projeto e o novo redimensionamento do escape, da vazão de pressão ali daquela escada pressurizada. Grelha de insuflamento. As grelhas de insuflamento elas são posicionadas entre o duto de distribuição de ar e a escada e, eventualmente, se tiver o quê? Anticâmara nas escadas, entre a escada e a anticâmara. Importante observar que a área dessas grelhas elas entram também no cálculo de dimensionamento do motoventilador. Isso implica o quê? Que durante as vistorias é importante medir o quê? A área das grelhas, tanto a grelha entre o duto de pressurização e a escada, e a grelha eventualmente posicionada entre a escada e a anticâmara da escada pressurizada. Damper de sobrepressão. Qual que é a função desse elemento aqui do sistema de pressurização? Digamos que minha escada começa a funcionar numa situação de emergência. E aí o motoventilador vai pressurizando a escada e as pessoas vão entrando dentro da escada, a porta vai abrindo, eventualmente com a abertura das portas, vai diminuindo a pressão dentro da edificação, e aí digamos que um casal já de idoso está lá no último pavimento e não ouviu o sistema de alarme da edificação, não percebeu para poder sair ali de dentro daquela edificação. E a escada continua pressurizando ali, o motoventilador continua pressurizando a escada. Depois de um certo momento, que essas portas não abrirem,
a pressão vai aumentando continuamente até que, se a gente não tiver uma forma de alívio da escada, a gente vai começar a ter dificuldade para abrir o quê? A porta dentro da escada, porque a pressão aqui vai ser grande. Todas as portas para entrar dentro da escada, elas abrem no sentido do trânsito de saída do pavimento, ou seja, as portas elas abrem para dentro da escada pressurizada. Se eu aumento muito a pressão dentro da escada, a gente vai ter o quê? Dificuldade para abrir essas portas. Se, por exemplo, for uma pessoa mais idosa ou uma criança, porventura, se esse motoventilador ficar ligado muito tempo, essa pressão for aumentando, a gente não vai conseguir ter acesso ao quê? À escada. Essa vai ser o quê? A função do damper de sobrepressão. A função dele é o quê? Quando a escada atinge a pressão de 60 pascal, essas grelhas, essas aletas aqui, elas vão automaticamente abrir e fazer o quê? O alívio de pressão da escada. Observando que, naturalmente, as grelhas elas têm que ficar fechadas e, comumente, esses dampers eles possuem umas molas com regulagem mecânica já de fábrica para poder o quê? Reter a pressão até 60 pascal. Passou de 60 pascal, elas começam, então, a fazer o quê? O alívio de pressão. Um erro muito comum que nós já vimos durante as inspeções é o quê? Esse damper vir com as molas mecânicas quebradas ou danificadas e as aletas ficarem soltas. As aletas soltas, o que vai implicar? Que a escada ela não vai pressurizar, vai ter um buraco dentro da escada aqui. A gente não vai conseguir atingir o quê? Aquela pressão mínima exigida de 50 pascal dentro da escada. Outra situação em relação aos dampers também, senhores, a medida do damper, ele é calculado, tem uma área mínima para esse damper, por quê? Para garantir realmente que depois que o motoventilador estiver funcionando, ele faça o alívio da quantidade da vazão exata que é colocada a mais dentro da escada aqui através do damper. Então, ele possui uma medida específica no projeto. Durante a inspeção, a gente tem que verificar qual que é a medida que está no projeto e se o damper realmente foi instalado no local correto e com a medida correta exigida durante a análise do projeto. Na aula 1, nós falamos da trajetória de escape de ar nos pavimentos, e o escape de ar nos pavimentos aqui, ele vai ser o quê? O estágio final da trajetória de ar para garantir o quê? Que a P3 ela seja menor que o quê? Que a P1 e que a P2 e que seja também maior do que a P4. O primeiro método de escape de ar, que a NT13 traz para nós, é o quê? Método de escape de ar através das janelas. Na verdade, são o quê? As frestas das janelas. Devem ser previstas áreas de escape de ar para quê? Para que realmente a fumaça saia através dessas frestas de janelas. Qual que é o problema que a gente tem aqui realmente quando o projetista utiliza esse escape de ar através das janelas? Nas edificações mais altas, a gente tem o quê? Vento lateral. Esse vento lateral, a gente vai ter o quê? Aumentando a pressão realmente nessa fachada onde o vento está incidindo e dificultando o quê? Que a fumaça saia através daquelas aberturas da fachada. Quando o escape de ar é feito utilizando fresta de janela, o projetista ele tem que o quê? Na hora de fazer o cálculo do escape de ar, ele descarta uma das fachadas por causa do fator vento e a gente considera somente o quê? As outras 3 fachadas da edificação. Por que isso é importante aqui durante essa instrução para esse curso, senhores? Observar que todas aquelas aberturas que estão nas fachadas, elas são contabilizadas durante o dimensionamento dos motoventiladores e durante o dimensionamento do escape de ar dos pavimentos. Sendo que, durante a vistoria, tudo isso tem que ser verificado. A quantidade de janelas nas fachadas, as medidas das janelas nas fachadas, porque todas elas foram utilizadas no dimensionamento do quê? Do escape de ar dos pavimentos, ali utilizando as frestas das janelas. Outro método de escape de ar são as aberturas especiais. Como que são essas aberturas? Geralmente, elas são encontradas fechadas na edificação e com acionamento do sistema dos motoventiladores, essas aberturas, elas, quando se encontram fechadas, elas são abertas mecanicamente, automaticamente. Onde que a gente encontra isso comumente? Naquelas edificações onde nós temos o quê? As fachadas envidraçadas. Normalmente, elas vão estar aqui, então, fechadas e, com o princípio de incêndio, elas têm que abrir para garantir o quê? A trajetória de escape de ar e a extração de fumaça nos pavimentos. Atentar, senhores, que essa abertura aqui ela tem que ser automática,
com o acionamento dos motoventiladores. Não tem que ser o quê? Uma abertura manual, de forma alguma. Ela tem que funcionar automaticamente. Aconselhamos, então, que assistam esse vídeo posteriormente, pois nele ilustra o funcionamento de um motoventilador com controle de rotação e escape de ar através de aberturas especiais, que ficam normalmente fechadas no pavimento. Outro método de escape de ar nos pavimentos é através do duto vertical com grelhas em todos os pavimentos, que deverão retirar a fumaça do pavimento em uma situação de emergência. Todas as aberturas dos dutos, elas têm que atentar o que? Ainda para as exigências nos quesitos da compartimentação horizontal e vertical das edificações. Essas aberturas, elas têm que atender questão de quê? De selagem de shafts e demais itens exigidos na norma técnica 9. O último método previsto de escape de ar nos pavimentos vai ser o quê? Através de exaustores mecânicos. Ao acionar o sistema de pressurização, exaustores nos corredores diminuirão a pressão, fazendo a exaustão de fumaça e protegendo a escada pressurizada. Muitas vezes, esse sistema é utilizado como conjugado com um sistema de escape de ar através das frestas das janelas. Por exemplo, uma edificação não tem janela suficiente para fazer o escape de ar nos pavimentos. Lembrando que tudo isso é dimensionado de acordo com o tamanho da edificação. O que os projetistas podem fazer? Eles contabilizam quanto que eu consigo fazer de escape de ar nas janelas e o complementar, eles instalam o quê? Exaustores mecânicos nos pavimentos. Importante os senhores saberem isso, porque nos projetos que utilizam essa forma conjugada de escape de ar nos pavimentos, serão instalados também exaustores mecânicos no rol dos pavimentos, além das aberturas das frestas das janelas, que deverão ser observadas também durante a inspeção. Aconselhamos que assistam posteriormente esse vídeo, onde será ilustrada a complexidade e a diferenciação. Chegamos, então, ao término da aula 2. Nessa instrução, falamos sobre os procedimentos adotados nos motoventiladores, vimos as formas de pressurização, fatores de cálculo de vazão, posicionamento de grelhas, dampers e escape de ar nos pavimentos. Com isso, encerramos o nosso conteúdo referente à norma técnica 13, pressurização de escada. Muito obrigado a todos e bons estudos.